Olá a todos, sejam novamente bem-vindos à Letra com, e temos aqui um convidado novo, obviamente, ele já se vai apresentar. Obviamente que dentro daquilo que é o Clube Finanças e também o podcast, para quem não sabe, também estamos no YouTube, no meu canal Gonçalo Ribeirinho. Dentro daquilo que é a esfera de conceitos e de temas que abordamos, é investimentos e finanças pessoais, também faz bem dar um bocadinho de ares a outros temas e também um bocadinho direto àquilo que é as finanças pessoais. Comigo hoje tenho o Daniel de Almeida e ele já se vai apresentar. O tema que vamos abordar hoje é um bocadinho a falar sobre as suas experiências pessoais e sobre o seu projeto a nível de como é que podes arranjar um emprego de forma fácil e de facilitadora. E vamos, sem mais demora, vamos passar já aqui para o Daniel, vou-lhe passar aqui a palavra também para ele se apresentar um bocadinho a sua idade, o seu percurso académico e falar um pouco sobre si. Força, Olá, Daniel. Gonçalo. Olá, audiência do Clube Finanças. Já agora, quero agradecer o convite, é com enorme gosto que estou aqui. E sem mais demoras, quem sou eu? Daniel de Almeida, 29 anos, licenciado em Gestão de Empresas, ramo de Recursos Humanos. Tenho também o curso de especialização em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos. O que é isto? É parte letiva do mestrado. A tese está guardada numa gaveta para um dia, eventualmente, fazer-se alguma coisa com ela. E este projeto já está cá desde 2017. Na altura, quando estava entre decidir se fazia ou não a parte da tese no mestrado, decidi que queria fazer algo com mais impacto do que apenas um trabalho académico, porque via os meus colegas a começar as suas teses e achava aquilo tudo muito esquisito, muito estranho. Não era para mim. Já tínhamos tido 2 cadeiras de preparação para a tese e não gostei de nenhuma. Então achei que queria algo mais prático. Então olhei para aquilo que podia oferecer, olhei também um bocadinho para aquilo que eu já fazia e qualquer pessoa de recursos humanos faz, ajudam os amigos, ajudam os familiares com o currículo, com as entrevistas, já é algo que se faz muito. Pensei, por que não arriscar nisto? E, em vez da tese nasceu o projeto e foi assim que começou isto. Para acabar aqui a apresentação, eu nasci na Suíça, vivi e cresci em Braga, também ainda tenho aqui um bocadinho de destaque do Norte, mas já estou há 11 anos em Coimbra, por isso aos pouquinhos já vou perdendo aqui o sotaque Norte. E vamos a isto, vamos avançar para aquela parte que interessa ao pessoal, do que estar aqui a falar de mim. Portanto, não, isto é importante também para as pessoas terem um bocadinho daquilo que é o teu background e como é que começou a tua página, porque eu segui a tua página recentemente, quem diz recentemente diz há 5, 6 meses já sigo a tua página e por acaso, como eu tenho, com a minha idade, e as pessoas sabem a minha idade, tenho 24 anos, sou jovem, acabei recentemente a licenciatura, então, e vou já para a primeira pergunta, assim para sermos diretos, e vamos colocar aqui o meu exemplo. Um jovem como eu, depois de acabar a licenciatura, tem algumas dificuldades em saber como é que há de lidar com a empregabilidade e o mundo do trabalho. Para ti, o que é o mais importante a nível também da tua experiência, daquilo que tu falas na tua página, o que é mais importante para um recém-licenciado ou para uma pessoa que tirou um mestrado ou qualquer coisa do género? Qual é a coisa mais importante, qual é o passo mais importante a dar, o primeiro passo na procura de emprego? Vamos lá. Da tua audiência, quem ainda estiver a estudar é o ideal. Porquê? Porque o primeiro passo tem que ser dado ainda estando a estudar. Ou seja, não vale a pena estar à espera de acabar a licenciatura, de acabar o mestrado, ou fazer a licenciatura mais mestrado, para depois pensar na questão da empregabilidade. Porque isso é um erro. Porquê? Porque é preciso entender que o curso por si só já significa muito pouco. Nós crescemos, e tu se calhar na tua geração ainda cresceste com essa questão de ouvirmos os nossos pais dizer estuda, porque quem estuda tem as portas abertas. Porquê? Porque na geração deles, efetivamente, era isso, não? Quem estudava um bocadinho mais tinha claramente as portas abertas porque havia pouca gente que estudava um bocadinho mais. No nosso caso, essa diferenciação já não existe. Pensa, quantos alunos entram em cada curso? No meu curso de gestão de empresas, entrávamos 120 por ano.
como é que 120 pessoas depois se vão diferenciar se o curso é o mesmo e se nós apenas nos limitarmos ao curso? Fica difícil, e fica difícil para as próprias empresas absorverem tanta mão de obra que é praticamente igual. Por isso, a tua audiência que ainda estiver a estudar tem que se preocupar com isso já. Como? Tentando ganhar experiências, seja empregos de verão, seja estágios de verão, seja part-times enquanto está a estudar, tudo isso vai construindo a história, porque depois o que o recrutador quer saber é essa história. Porque o curso, ok, é a nossa história académica, mas nós temos de ter algo mais. E para quem já acabou o curso, e muitas das pessoas querem fazer o curso certinho em 3 anos para mostrar ao recrutador que realmente estudavam bem, tiveram uma boa média, só que isso depois vale muito pouco se não conseguirem transformar isso numa mais-valia para a empresa. Porque o curso, a licenciatura, o mestrado, claramente dotam-nos aqui de várias ferramentas, conhecimentos técnicos. Contudo, nós temos de saber agarrar nisso e transformar em algo para as empresas, para a realidade das empresas. E como é que fazemos isso? Se conhecermos a realidade deles. E para conhecer não é apenas estando a estudar, apenas estudando durante aqueles 3 anos, aqueles 5 anos, certinho ali para acabar com uma boa média. Porque mesmo que uma média alta, dificilmente quem não teve impacto, quem não esteve envolvido com o mercado, quem não esteve envolvido em termos de trabalho, seja até em áreas completamente distintas daquilo que está a estudar, vai perceber como é que todo aquele leque de competências que desenvolveu ao longo daquele curso, daquela licenciatura, daquele mestrado, vai ser possível colocar em prática para as empresas. E é isto que falta, porque as universidades não ensinam isso, elas dotam-nos das coisas, mas não nos mostram como podemos colocar em prática na realidade das empresas, e aquelas pessoas que conseguirem, aqueles recém-licenciados, aqueles recém-mestres, consigam mostrar isso, de que forma é que podem, todo aquele background, porque se formos a pensar, nas empresas há muita falta de mão de obra qualificada em termos de mestrados e licenciaturas ainda, mas para as empresas, entre ter alguém não qualificado, mas que efetivamente sabe pôr as mãos na obra e sabe gerar valor para eles, e ter alguém altamente qualificado, mas que não consegue fazer isso, vão sempre optar por quem não é qualificado. E nem é questão de receber mais ou menos, porque a gente não qualificada recebe muito mais do que gente qualificada, por causa disto, porque conseguem mostrar à empresa que valor é que vão conseguir gerar no dia a dia. E este é logo o primeiro ponto, que é preciso as pessoas darem o clique, ou seja, o curso não serve, vamos dizer assim, para nada, se não for possível transformar isso em mais-valia para a empresa. Vamos pensar, o que é que a empresa quer quando contrata alguém? Ou resolver um problema, ou evitar um possível problema que possa existir lá na frente, ou então já a riqueza. E tu tens que encaixar num destes 3, tens que mostrar como é que tu encaixas num desses 3. E esse ponto é muito, muito importante. Vamos pegar então nesse ponto da diferenciação entre, após o término de um curso, um determinado curso, como é que uma pessoa se diferencia das outras? E vou-te colocar aqui 2 perguntas numa só. Ou seja, como é que elas se diferenciam, como é que elas podem se diferenciar? E eu, quando falo em diferenciação, para mim, eu sou bastante apologista de, ao longo dos anos que estás num curso, ou fazeres, por exemplo, um estágio, ou trabalhares em part-time para ires ganhando confiança em ti daquilo que é o mundo do trabalho e experiência também. E também a outra pergunta, dentro desta mesma, é quais, a nível social, a nível de internet, redes sociais, o que é que aparenta ser melhor para tu te debruçares, neste caso eu, um jovem licenciado, se debruçar para arranjar melhor e de forma mais rápida o emprego? Vamos lá. Primeiro, o que podes fazer para te diferenciar, tendo em conta que estás a estudar e tu ficaste num ponto importante, fazer alguma coisa, seja estágios, seja part-times, seja participar na junior empresa da tua faculdade, agora já está praticamente em todas as faculdades essa questão das juniores empresas, há sempre a associação de estudantes, claro, algumas pessoas, algumas empresas ainda olham para a associação de estudantes como uma experiência não tão valiosa, digamos assim. Porquê? Porque existe sempre aquela carga negativa de apenas festas, festas e festas. Contudo, se tu fores para a associação de estudantes e fizeres algo em concreto e depois demonstras isso, facilmente a empresa vai reconhecer valor naquela tua experiência na associação de estudantes. Depois temos também estágios de verão, estágios curriculares, projetos freelancer, por exemplo, alguém que pode aproveitar muito isso é estudantes de design, podem chegar ao mercado já com um portfólio fantástico, se forem, lá está, procurando, claro, não pensem que vão ganhar muito dinheiro e se calhar no primeiro ano não vão ganhar dinheiro nenhum, mas não interessa, estão a preparar o futuro e muitos desses estudantes têm os estudos pagos pelos pais, então
têm ali uma oportunidade de poder estar a trabalhar, a estudar, a colocar em prática aquilo que vão aprendendo, ganhando experiência e não se preocuparem com a parte financeira, porque isto depois, quando já estamos no mercado, quando já dependemos de nós, do nosso salário, já fica muito difícil. Então isto é, olhar para aquilo que eu fiz ao longo da minha licenciatura, para quem já acabou, ou ao longo do meu mestrado, e pensar, o que é que eu fiz de diferente? O que é que eu fiz que pode acrescentar valor? Essencialmente é explorar isso. Às vezes podem ser coisas mais pessoais. Por exemplo, há pessoas que têm empresas familiares e que sempre ajudaram na empresa dos pais. Isso é bom, isso é claramente uma experiência mais próxima possível do mercado de trabalho que devem pegar, explorar, porque aí vai estar uma história e, acima de tudo, vão mostrar que já têm um conhecimento do mercado de trabalho que muitos não terão. Em termos das experiências que não são, digamos assim, iguais ao mercado de trabalho, como esta questão das associações, das melhores empresas. Às vezes é mais mostrar o que é que nós fizemos e depois que dá para transportar para a realidade, é mais isso que as empresas procuram, do que propriamente ter feito um projeto propriamente no mercado para mostrar que realmente conhecemos já o mercado de trabalho. Às vezes é só a experiência pela experiência, porque vai sempre desenvolver novas competências e, acima de tudo, vai desenvolver aqui um espírito crítico que depois, se apenas estudaste, não vais ter essa riqueza depois quando chegares às empresas. Ainda agora a pergunta das redes sociais. Eu diria que não existe... Desculpa interromper, porque tu falaste agora de ganhar credibilidade e agora vamos passar a nível da parte da visibilidade. Como é que te colocas mais visível e com que redes é que te pões mais visível? Exatamente. Basta pensar, o que é que diferencia as pessoas de serem contratadas ou não? É a notoriedade que têm. O que é a notoriedade? É o mercado reconhecer o nosso valor. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente competente, conseguir gerar imenso valor, mas se o mercado não me conhecer, não me reconhecer esse valor, claro, nada vai servir. Não pois. É exatamente isto. Agora, em termos de redes sociais, lá está, para chegar a mais gente, eu diria que não existe uma rede principal para quem procura emprego. Existe sim, o LinkedIn, que tenha um ecossistema se calhar mais voltado e mais adaptado para isso, para a vertente profissional, tanto procura de emprego como geração de negócios. Ou seja, o que se calhar nós temos nas outras redes sociais é 90% das pessoas mais voltadas para o lado do entretenimento, mais voltadas para consumir, para o lazer, enquanto no LinkedIn não, temos ali quase 95%, digamos assim, preocupado com o lado profissional. Daí é que o LinkedIn pode parecer a ferramenta mais, digamos assim, mais moldada, mais feita para isso. Tecnicamente sim, mas ao mesmo tempo as outras também são importantes. Porquê? O que é que as redes sociais trazem para nós que procuramos emprego, para as pessoas que mesmo que não procuram emprego, que procuram já negócio? Visibilidade. E todas as redes sociais trazem visibilidade. Vamos pensar, facilmente conseguimos ter 100, 200, 300 pessoas a ver o nosso conteúdo, algo que no dia-a-dia é quase impossível. Tu cruzas com 200, 300 pessoas por dia? Dificilmente. Tens 200 e 300 pessoas dispostas a ouvir-te falar no meio da rua? Não. Enquanto nas redes sociais temos isso. E é isso que as redes sociais trazem, esta visibilidade. Se usarmos o Facebook, o Instagram da forma correta, podemos chegar aos recrutadores. Porquê? Porque os recrutadores também estão lá. Ou seja, é pensar onde é que estão os recrutadores nas redes sociais. Então eu vou estar lá e vou estar a comunicar para eles. Claro que o LinkedIn facilita isto porque sabemos que quem lá está com esta vertente profissional. Enquanto no Instagram, a maior parte está voltada para o entretenimento e quer ver miúdas de biquíni, pratos de sushi e viagens. Podemos combater isso, custa mais, é como se estivéssemos a partir pedra só apenas com a picareta, mas também faz parte. É importante perceber onde é que está o meu recrutador, porque para algumas áreas faz sentido o LinkedIn, claro, na maior parte, digamos assim, contudo para outras que faz mais sentido o Instagram, faz mais sentido o TikTok, faz mais sentido o Facebook. E é importante nós percebermos isso. Ou seja, não existe uma rede social, existem assim várias redes sociais, claro, temos sempre o LinkedIn à cabeça pelo ecossistema, mas é importante perceber que as outras também podem funcionar e muito bem por causa disto, visibilidade e onde é que está o recrutador. É muito importante pensar nisso. Ok, vamos pegar então nessa parte das redes sociais e vamos fazer já outra pergunta sobre o LinkedIn. Eu antes da entrevista, quando estava a preparar a entrevista, vi que tinhas muitos posts do LinkedIn e falas muito do LinkedIn e agora falaste para a vertente mais profissional. E eu ando, provavelmente, segundo a tua opinião, agora é que vais-me corrigir ou não, as pessoas devem se debruçar mais e devem estar mais dentro do LinkedIn para a parte profissional e para a parte de procura de emprego. Portanto, salvo qualquer erro que eu tenha dito, qual é a tua
maior dica ou qual é os teus primeiros passos que dás a conhecer às pessoas que estão a iniciar o LinkedIn ou a construção da sua página de LinkedIn para uma maior visibilidade? Basicamente, o que é que podemos tirar de maior partido do LinkedIn? O LinkedIn, eu recomendo o LinkedIn porquê? Por causa deste ecossistema. Então é muito mais fácil entrar no LinkedIn e começar a trabalhar o perfil, porque os recrutadores estão lá com disposição para procurar candidatos, as pessoas estão naquela rede também com esta vertente tanto de emprego como do lado profissional. Claro que o emprego vai sempre sobressair, porquê? Porque se formos olhar para a população, a maior parte das pessoas não são empreendedoras, não são empresários, são sim trabalhadores. Então é normal que o LinkedIn reflita isso. Depois, o que eu vou dizer aqui do LinkedIn aplica-se às outras, mas eu falo mais do LinkedIn porque eu tenho conta no LinkedIn desde 2013, durante muito tempo não usei o LinkedIn da forma correta, que é o que a maior parte das pessoas faz, mas desde 2017 que, realmente quando comecei o projeto, decidi investir no LinkedIn e desde aí que produzo conteúdo no LinkedIn. Então, na minha ascensão, na minha visão e olhando para aquilo que já fiz no LinkedIn, eu acho que são duas palavras, dois mantras que devemos ter: consistência e atividade. Ou seja, devemos ser consistentes porque só no longo prazo é que vamos conseguir realmente ter resultados. Não adianta estar no LinkedIn 2, 3 semanas ali todos os dias a batalhar e depois dizer pronto, agora isto já não deu para mim, vou esquecer. Não, porque vamos pensar, no LinkedIn estamos a construir a nossa notoriedade. Ok, nós até no mundo offline, digamos assim, podemos ser reconhecidos, podemos ter uma notoriedade, contudo, vamos transportá-la para o mundo online, onde temos uma, não diria mais concorrência, mas temos a concorrência ali à distância de um clique, mas também temos a visibilidade à distância de um clique e temos as pessoas todas à distância de um clique, então temos que trabalhar. Muitas pessoas vão chegar ao nosso perfil sem nos conhecer e temos que trabalhar notoriedade e reconhecimento perante cada pessoa que entra no nosso perfil. Então, desde logo a consistência. E depois, a atividade. Antes mesmo de pensar em produzir conteúdo, temos que criar uma rotina de atividade. Eu tenho que ter noção que tenho que usar o LinkedIn todos os dias, ou pelo menos várias vezes ao longo da semana, e tenho que ter esta noção que apenas se for ativo nas várias funcionalidades que o LinkedIn me oferece é que vou conseguir ter sucesso no LinkedIn. Não me adianta nada criar conta e começar logo a produzir conteúdo se não tenho uma rede de contactos, se não tenho um perfil pronto, se não tenho sequer pessoas para consumir esse conteúdo. Por isso, 4 passos fundamentais para quando se chega ao LinkedIn. Primeiro, perfil completo. Construir um perfil forte, um perfil com as informações, não diria apenas básicas, mas um perfil com as informações o mais completo possíveis. Porquê? Primeiro, para ser encontrado através das palavras-chave. Devemos rechear o perfil com palavras-chave. Porquê? O LinkedIn, e a maior parte das pessoas não produz conteúdo, depende muito que alguém aterre no nosso perfil. E se eu não produzo conteúdo, depende de quê? Das pesquisas. E para as pesquisas é a mesma coisa que no Google. Devo investir nas palavras-chave para depois o perfil aparecer. Depois, também por quem aterra, quem chega ao nosso perfil, tem que perceber quem nós somos, tem que perceber qual é o nosso percurso e o que é que nós temos a oferecer. É importante que o perfil esteja completo. Depois, interação para começar a gerar visibilidade, participar nos conteúdos dos outros, participar também nas discussões e aí ao mesmo tempo que estamos a trabalhar a visibilidade, estamos a trabalhar o networking, que é outro pilar, ou seja, porque vamos envolvendo o networking, não é apenas enviar mensagens, é sim participar nas discussões dos grupos, e os grupos estão um bocadinho mortos, digamos assim, no LinkedIn, porque o pessoal simplesmente deixou de se envolver com os conteúdos e com as discussões, e participar também nos conteúdos que vamos encontrar no nosso feed, não é só fazer scroll, é participar. Depois, foco no relacionamento, lá está, aí sim, falar com as pessoas, enviar mensagens, não é apenas acumular cromos na nossa caderneta e estar sempre a adicionar pessoas, é preciso explorar depois aquelas pessoas que estão na nossa rede, fazer alguma coisa com elas, porque senão simplesmente estamos ali a colecionar cromos, como eu disse, e depois de nada vão servir. E aqui o relacionamento também é fazer recomendações de competências a pessoas com quem já trabalhamos, fazer recomendações longas com quem já trabalhamos, porquê? Porque isso, as pessoas também vão se sentir depois em dívida e aquelas pessoas a quem nós realmente marcamos quando trabalhamos, que realmente deixamos uma marca, vão efetivamente recomendar-nos as competências e acima de tudo fazer recomendações longas que têm um grande poder no estabelecimento aqui da notoriedade, principalmente numa fase inicial. E por fim, produzir conteúdo. Ou seja, não podemos chegar simplesmente e começar a produzir conteúdo porque vão faltar estas 3 peças, mas depois também estas 3 peças sem o conteúdo vai ficar ali, até podemos ter alguma visibilidade, mas vai faltar sempre alguma coisa, vai faltar essencialmente autoridade e reconhecimento por parte do mercado e da rede. E é assim, primeiro perfil, depois começar com a interação para eu ganhar o vício, ganhar a rotina de estar no LinkedIn, depois relacionamento e por fim, o último pilar, então a questão da produção de conteúdo.
Passos bastante importantes, eu ouvi do princípio ao fim a 100% com atenção, porque vou-te ser sincero, quando eu te convidei, isso foi juntar o útil ao agradável, foi para passar mais conhecimento sobre aquilo que falas na tua página e também para me ajudar a mim, porque como sou recém-licenciado também isto ajuda-me muito a mim. E uma coisa que eu tenho vindo a ver, e agora vamos novamente pegar naquilo que tem sido a cauda das redes sociais e do LinkedIn. Quando eu criei, eu notei numa coisa que me faltava naquela criação de barra de progressão, A força do um, porquê. não, um vídeo de apresentação. Não sei se isto Sei. se ainda há, e eu queria que desse a tua opinião, se tens uma opinião solidificada disso ou não. Gostava que tu me apresentasses uma opinião tua se nos dias de hoje isso é um novo, vou dizer uma expressão assim, é um novo petróleo, não é? Entre aspas, daquilo que é visibilidade e a diferenciação entre vários pares e vários candidatos. Então, dentro do LinkedIn temos a cover letter, que são alguns segundos de apresentação, como se fosse formato de stories dentro do LinkedIn, em cima da fotografia. Os stories já foram banidos do LinkedIn, entretanto vão acabar, acho que é agora no final de setembro, porque efetivamente não tiveram tração. Porquê? O problema é que a maior parte das pessoas utiliza o LinkedIn no computador e os stories estavam apenas limitados ao telemóvel. Essa questão da cover letter é apenas feita no telemóvel, pouca gente ainda tem, lá está, porque como utiliza no computador não tem acesso a isso. O que tu queres, o que deves estar a falar também é dos currículos em vídeo. Essa nova tendência que está a haver. Exatamente, 1 a 2 minutos de apresentação de ti mesmo e o que é que podias acrescentar de mais valias àquele cargo? Entre esses 1 a 2 minutos, pode parecer pouco, mas eu vou lançar um desafio. Experimentem gravar 1 a 2 minutos a falar sobre determinado assunto e vão ver como parece uma eternidade. Sabem o que a minha visão sobre isso é, pode funcionar em determinados contextos. Se formos a pensar nas empresas mais tradicionais portuguesas, nas PMEs, empresas com pouca gente, muitas delas sem departamento de recursos humanos, não acredito que seja algo que vá funcionar muito, porque envolve um bocadinho mais de logística e, além disso, envolve aqui, mesmo por parte de quem está a avaliar, outro discernimento. E o currículo, por isso é que o currículo continua a funcionar tão bem em Portugal, porque temos efetivamente uma área de recursos humanos ainda pouco abrangente nestas empresas mais pequenas, que são aquelas que têm mais taxas de emprego, digamos assim, porque as grandes empresas tudo bem, mas são poucas grandes empresas que temos. E ainda temos pequenas empresas que ainda estão aqui a começar. Em termos de vídeo CV, pode funcionar para cargos em que exista realmente a necessidade de falar, de uma grande necessidade de comunicação. E aí eu mais do que dizer no meu currículo que se comunico bem, posso utilizar aqui o currículo para demonstrar isso, e aí é prova, faça apenas a dizer, quando temos de ter plena noção que a empresa vai ver. Então temos de ter noção se a empresa realmente utiliza esse formato, se aceita esse formato de candidatura, porque nada me serve fazer um vídeo CV fantástico se depois a empresa nem sequer o vai ver. Por isso, muita atenção, validar essa informação primeiro. Costuma acontecer muito. É, por exemplo, eu lembro-me de uma vaga para trainee na nós, que eles andavam a abrir, e aí sim pediam um vídeo, mas lá está, uma empresa grande, que tem toda uma estrutura e quer fazer logo, digamos assim, uma análise e retirar uma grande parte de candidatos do processo, então lança algo desse género, porque sabe que muita gente vai ver isso e não vou nada gravar o vídeo. Então, nem sequer se candidatam. Então, reduzem logo o número de candidatos a analisar, o número de candidaturas a analisar, e depois sim, se calhar pedem o currículo à pessoa na mesma. Mas é uma forma de filtrar quem realmente quer o lugar e quem não quer. Exatamente, faz todo o sentido, sim. Basta falar com as pessoas, muitas pessoas não estão dispostas sequer a produzir conteúdo escrito, quanto mais conteúdo em vídeo, e isso vai se refletir depois na parte de fazer um vídeo CV. Pontos importantes para fazer um vídeo CV é focar no essencial e, acima de tudo, é não ocupar a duração do vídeo todo a falar de si, mas é importante focar naquilo que pode gerar à empresa e o que é que a empresa vai ganhar em te contratar. Porque aí é que está claramente o clique. Porque se apenas fazes, mais uma vez, um resumo da tua vida, do teu percurso, aquele vídeo vai ficar muito monótono e se no currículo já fica, uma questão de vídeo ainda pior. E depois vais ver que facilmente acaba o tempo e tens um vídeo curto.
Então, fala de que forma é que podes ajudar a empresa, que de forma podes chamar mais valor. Lá está. Daqueles 3 pontos que eu falei atrás, que as empresas contratam, qual é o ponto que tu tens, qual é o ponto que tens a oferecer e que vais resolver à empresa? Acho que é muito por aí. Ok, perfeito. Isto também serve para a diferenciação, para uma maior diferenciação, e queria saber a tua opinião, porque lá está, é tão difícil agora. Eu mando para um tipo de empresa, para um determinado cargo, e aquilo já estou a ver que ali há mais 100 candidatos, e é mais, se calhar, a minha opinião, lá está, não é tão solidificada como a tua, mas ali era mais uma espécie de ver se aquela pessoa tinha interesse, lá está, e faz todo sentido, de ver se a pessoa tem o à vontade e também a vontade própria de mandar o vídeo e fazer o vídeo, e também serve de outra diferenciação, um estilo mais complexo, digamos assim, de diferenciação de outros concorrentes. Isso, lá está. Pensa que enviar um currículo é muito fácil. Eu escrevo o e-mail e envio. Gravar o vídeo eu tenho que ver se a iluminação está boa, ver se o som está bom, pôr, Exatamente, arranjar um exatamente. tripé ou qualquer coisa para segurar o telemóvel, pelo menos. Ou seja, há aqui um nível de logística que quem estiver na dúvida se candidato ou não, vai pensar, não, isto já está a dar muito trabalho, não quero. E Exatamente. segue. Uhum. E quem realmente só vai enviar quem já está mesmo, não, eu quero este lugar, eu preciso deste lugar. Então a empresa também utilizam para fazer esse filtro. Agora vamos pegar no ponto que falaste, quando estávamos a falar do CV em vídeo, falaste daquilo que é o mais normal ainda também em Portugal, que é os currículos normais. Vou-te perguntar agora, o que é que, para um currículo ser bom, o que é que o que é que devemos ter? Eu, por exemplo, vou dar naquilo que está dentro do meu currículo, não visivelmente, mas vou dar a nível de contexto. Eu tenho uma breve apresentação, eu tenho uma foto aqui no canto superior esquerdo, tenho uma apresentação minha, uma breve apresentação minha daquilo que eu mais gosto e as minhas grandes paixões no topo, e tenho as coisas mais essenciais, a minha experiência de trabalho, as línguas, e penso que seja aquilo que é voluntariados, etc, etc. E ao lado esquerdo, lá está, tenho uma parte que é só para contactos. E eu pergunto a ti, qual é, na tua opinião, como é que se deve construir um CV de forma a que seja diferenciador de todos os outros? É assim, a melhor resposta em tudo que estiver relacionado com currículos é depende. Porquê? Depende do contexto, depende da empresa e depende da pessoa. O que é que o currículo tem que fazer para se destacar? Essencialmente é comunicar com a oferta e com a empresa. É isso que o currículo tem que ter. Não vai ser o impacto visual que vai ter mais importância, não vai ser o número de páginas, não vai ser nada disso. Vai ser aquele currículo que comunica diretamente com aquela oferta que existe, em caso exista uma oferta, e aquele currículo comunica com aquela empresa. E é isso que muitas pessoas erram, porque fazem um currículo e vai aquele currículo para todas as empresas, todas as ofertas. O que acontece é um currículo genérico. Não, é importante que o currículo esteja alinhado com aquilo que é pedido no anúncio, que comunique com esse anúncio, que responda às dúvidas, digamos assim, que aquele anúncio gera, não é? Se dizem que procuram uma pessoa com um perfil assim, com determinadas características, é bom que essas características sejam demonstradas no currículo e depois comunique com a empresa. E aqui comunicar com a empresa é com o estilo da empresa, com a comunicação da empresa, com a cultura da empresa. É importante que encaixe nisso tudo. Porque nada adianta criar um currículo extremamente apelativo em termos visuais, que depois o recrutador começa a ler e percebe, mas isto não tem nada a ver com aquilo que eu estou à procura. Não vai ser isso que vai definir o que o currículo ser escolhido, apenas porque é visualmente bonito. Pode até atrair a atenção por uns segundos do recrutador, mas assim que ele começar a ler, não vai servir de nada. Por isso é importante foco no conteúdo. E aqui o conteúdo é de que forma é que, por exemplo, as descrições das minhas experiências comunicam com aquilo que a empresa procura, de que forma é que as descrições das minhas formações, dos meus voluntariados, comunicam com aquilo que a empresa procura. É importante isto. Analisar o anúncio, ver, porque o anúncio dá muitas pistas, apesar de ainda não serem construídos de forma muito, digamos, profissional pelas empresas, algumas é copy-paste do que aparece na net e colocam qualquer, mas dá sempre ali algumas pistas. E é importante que o currículo comunique diretamente com essa oferta, que é para o recrutador receber e entender, ok, olha, realmente é isto que eu procuro, olha, eu tenho este problema e esta pessoa consegue resolver. Pontos importantes, não fiquem presos a estruturas. Vai haver empresas que preferem currículos com fotografia, outras preferem sem fotografia. Há pessoas que preferem enviar com fotografia, outras sem fotografia. Está tudo bem. É preciso encontrar empresas onde isso encaixe. Depois, há pessoas que gostam de começar com um sobre ou com um resumo
eu também gosto de fazer isso nos meus clientes, especialmente com os que têm mais experiência, para fazer um apanhado já de toda a experiência, destacar alguns pontos, algumas conquistas que eles já alcançaram ao longo da carreira e depois sim focar nas experiências. Um ponto importante para quem já tem experiência, abordar as principais conquistas e resultados alcançados nessas experiências. Porquê? Damos o clique no recrutador. Mais do que simplesmente dizer o que fazemos, mostramos o que é que nós conseguimos gerar. E na cabeça do recrutador pensa, ok, esta pessoa, numa experiência parecida, conseguiu gerar estes resultados. Isso interessa-me. Um exemplo simples. Tinha um cliente que fazia cobranças. E ele, no currículo inicial, apenas descrevia o que é que fazia nesse departamento de cobranças. Com tudo o que é que trabalhamos, resultados. Ele mostrava, efetivamente, quantos milhares de euros recuperou em X anos. E isto na cabeça de um recrutador faz toda a diferença. Epá, estou à procura de alguém para gerir aqui os nossos incobráveis. Epá, esta pessoa, 100 mil euros em 2 anos, olha, imaginem que até é 100 mil euros a dívida que eles têm para gerir incobráveis. Mas, olha, então esta pessoa vai nos resolver o nosso problema. Exatamente. Mas mesmo que não seja aquele valor, pensar, há ali um número, 2 anos, 100 mil euros. Aquilo não sai da cabeça do recrutador, é mesmo esta pessoa. Porque temos ali uma conquista. E depois, sempre possível, mensurar essas conquistas com números. Claro, temos de ter algum cuidado com os dados sensíveis que se possa divulgar, mas nada senão convertemos em taxas, em percentagens, porque os números fazem reter a atenção e é impossível depois o recrutador se esquecer daqueles números. E esse é, digamos, um ponto que muita gente não faz e que depois faz toda a diferença. E depois, lá está, como eu disse, não se preocupem com estruturas. Vai haver pessoas que funcionam bem um currículo de uma forma, mais criativo, tem que ser alinhado com a personalidade. Para outras pessoas não faz sentido um currículo criativo, faz sentido o Europass, que o Europass agora tem 3 versões, que até são bem bonitas e que já não é aquela versão horrível que existia antes. Ou seja, procurem o vosso modelo, se for preciso criem um modelo no Word, agora não se prendam a modelos pré-definidos, que existem, muitos de uma página, pode fazer sentido uma página, como também pode não fazer sentido. Preocupem-se sim em, o meu currículo comunica com a oferta, comunica com a empresa? Se comunicar, boa. Se não comunicar é porque temos ali algum problema. Ok, perfeito. Eu neste caso, num dos meus casos mais recentes, enviei vários currículos e obtive, e tive, aliás, esse erro de mandar um currículo genérico para essas 20 a 25 empresas, coisa que não o deveria fazer. Pegando nessa... Vamos pensar, basta pensar como é que nós fazemos quando estamos interessados, neste caso somos os rapazes numa miúda. Vamos personalizar as mensagens, não vamos agarrar nas mensagens que enviamos à nossa ex Exatamente, e bom enviar exemplo. à miúda agora. Não, nós adaptamos a comunicação, adaptamos aquilo que nós queremos dizer, as nossas palavras. Às vezes simplesmente é isto. O conteúdo pode ser o mesmo, mas vamos adaptá-lo à comunicação daquela empresa. Às vezes é só isso. Ok, e por falar em adaptar, tenho aqui eu acho que é uma pergunta mais pessoal e que as pessoas que me estão a ouvir, vão também sentir dentro da conversa, porque acontece muitas vezes isso e eu ando muito pelo LinkedIn a ver conteúdos, e muitas das vezes tem lá pessoas a queixarem-se daquilo que é anos de experiência. Ou seja, numa determinada empresa que está a recrutar, tem lá anos de experiência, 3, e é para, por exemplo, um estágio. E agora a minha pergunta é, qual a tua opinião sobre isso e se há volta a dar para uma pessoa recém-licenciada e que gostava de adquirir aquele estágio, o que é que deve fazer e se há volta ali um obstáculo a contornar, se esse obstáculo é possível contornar, o que é que deve fazer? Pôr no currículo, enviar lá está esse vídeo CV o CV em forma de vídeo, como é que se deve diferenciar? Será que há um obstáculo para nós desviarmos disso ou não? É assim, muitas das empresas pedem experiência por pedirem, porque muitas também não sabem como construir um anúncio, então muitas vezes fazem copy-paste do que encontraram e colocam. Porque na maior parte desses casos em que vemos à procura de um estágio profissional, colocaram experiência porque nós queremos sempre experiência. As empresas vão sempre procurar experiência porque é o ponto mais importante, ou melhor, é o ponto que nos garante maior aprendizagem e maior fonte de competências. Os estudos são importantes, a formação é importante, mas no campo de batalha é que as coisas se desenvolvem, é que as pessoas evoluem, é que as pessoas aprendem. E é isso que muitas empresas procuram. Querem sempre esse contexto de experiência por causa disto. A pessoa já teve as mãos na massa, já esteve no campo de batalha, já esteve, porque é muito bonito, saber lidar com clientes e tudo, até apanharmos um cliente que está chateado porque a empresa fez tudo errado.
E depois ali na pressão de ter que lidar com o cliente, ter que lidar com o chefe, aí é que se vê depois como é que a pessoa reage. Ou seja, os contextos académicos são muito importantes, porque nos ajudam, essas simulações, contudo, o mercado de trabalho é a maior fonte de aprendizagem. E muitas empresas também focam-se em pessoas com experiência por causa disto. Algumas, por exemplo, vê-se muito quando na parte dos comerciais pedirem experiências específica naquela área onde o comercial vai atuar. Contudo, as técnicas de vendas são muito, ou melhor, são transversais a todas as áreas. Então aí se calhar fazia sentido uma pessoa da área farmacêutica ir trabalhar também para a área do retalho. Aí faria sentido. Como é que vocês podem focar e contornar isso para quem não tem experiência? É focar-se nas experiências semelhantes. Ok, a experiência não vai ser de contexto real de trabalho, a experiência pode apenas ter sido uma junior empresa, numa associação de estudantes, contudo, vamos olhar para a nossa experiência que temos, estas experiências semelhantes, e ver em que pontos é que tocam naquela função que eu me estou a candidatar. Tudo o que tocar, tu exploras. Vamos a um exemplo. Na minha licenciatura fiz parte da junior empresa do ISCA, aqui em Coimbra, SCAC, e fiz parte do Departamento de Recursos Humanos. No Departamento de Recursos Humanos fiz recrutamento de novos membros. Quando me fui candidatar a um estágio de verão para uma consultora de recrutamento, o que é que eu fiz? Agarrei nessa experiência da junior empresa e que é que foquei apenas a parte do recrutamento. Porquê? Porque era o ponto que ligava ao cargo que me estava a candidatar. E é isso que tem que se fazer, ou seja, olhar para a minha experiência dentro da associação. Imagina que dentro da associação tinha feito, não digo recrutamento, mas tinha feito entrevistas para alguma, como às vezes eles fazem para ter mais voluntários ou assim, ou seja, já tinha tido aí algo parecido, já tinha tido contacto com clientes, ia procurar todos esses pontos que combinam com a oferta e a destacar esses pontos. Eu não tenho experiência os tais 3 anos, imaginem que eles pedem, contudo eu já tive algumas experiências que tocam naqueles pontos que combinam com aquilo que a empresa procura. Então focava-me nisso. Outra coisa, eu também tinha dado formação ainda na licenciatura sobre currículos e sobre preparação de entrevistas. O que é que eu fiz? Também explorei esse ponto para mostrar que eu já dominava todo o contexto da entrevista, todo o contexto de uma análise do currículo. E isso o que é que faz? Apesar de eu não ter experiência, eles veem, ok, não tem experiência, mas já teve contacto com esta realidade que eu procuro. E às vezes basta isso para quem está do outro lado, porque às vezes o que acontece é, a pessoa até gosta do nosso currículo, gosta da formação que fizemos, gosta das várias formações complementares que fizemos, mas nós não mostramos que estamos praticamente prontos, porque já tivemos experiências semelhantes que tinham tarefas e responsabilidades parecidas. Às vezes basta fazer isso para os tais 3 anos de experiência deixarem de ser tão relevantes, porque nós já estamos mais ou menos alinhados com aquilo que eles procuram. E lembre-se, quem é recém-licenciado tem sempre algumas vantagens, como o facto de ser elegível para estágio, que é uma contratação quase a risco zero e a custo zero para as empresas, não é? E ser sangue novo, ou seja, é alguém sem vícios. Chegas às empresas sem vícios de outras empresas, porque às vezes alguns vícios são muito difíceis de tirar das pessoas. Agora é preciso demonstrar que realmente não vamos lá apenas para aprender. Tudo bem que somos estagiários, às vezes, mas temos que dar alguma coisa à empresa. Não podemos ser um passivo para a empresa. Ok, e eu no meu caso, então agora que apresentaste essa tua tese dos 3 anos de experiência, o que estas empresas metem nos anúncios, e eu no meu caso então, eu tenho este projeto do Clube Finanças, não é? E eu tirei também gestão de empresas, acabei há pouco tempo. Isso também serve como um complemento de experiência, acaba por não ser tão formal como deveria ser, mas acaba também por ser. Acho Exatamente. que concordas com a minha opinião, certo? Primeiro, visibilidade e notoriedade do mercado que estás a trabalhar. Com essa consistência, projeto, tu estás a ser reconhecido no mercado, estás a trabalhar a tua expertise, digamos assim, estás a mostrar que dominas estas áreas, as áreas que tu abordas, e depois aqui a trabalhar a visibilidade, porque estás a ter uma visibilidade que se calhar não terias se fosses ali para a rua falar desses temas, e muito menos se apenas enviasses currículos. Exatamente. Não sabemos até que ponto uma parte do teu público não são potenciais recrutadores. Ok, exato, como tu falaste, os recrutadores podem estar também no Instagram. Exatamente, e é importante saber uma coisa, não é apenas quem é de recursos humanos que recruta para as empresas. A maior parte dos casos, quem define se vai haver uma contratação ou não são, nas empresas um pouco maiores, os responsáveis do departamento, e depois pedem aos recursos humanos para tratar disso, mas não são eles que tomam a decisão, os recursos humanos. É tal o chefe de departamento ou até o patrão da empresa. Por isso, às vezes nós estamos a produzir conteúdo, mas os recrutadores não veem o meu conteúdo. Está bem, mas pode estar alguém dentro da empresa
que tenha esse poder decisório. E é que vai tomar essa decisão e depois o recrutador é que vai abordar. Por isso é importante nós estamos sempre a trabalhar a nossa visibilidade em termos de empregabilidade, nem que seja de forma indireta. Exatamente. E depois, toda esta questão, não sei se tu conheces a pirâmide do conhecimento. Conheço, sim, conheço. E onde é que nós realmente aprendemos? Quando ensinamos. Diz que aprendemos Exatamente. 90% daquilo que estamos a ensinar, estamos a aprender efetivamente. E aí por isso é que é tão importante nós, por exemplo, produzirmos conteúdo. Por muito básico que seja, por exemplo, imagina que eu estou no primeiro ano, vou produzir conteúdo de quê? Então começa a produzir conteúdo daquilo que estás a aprender. Porque estás a reforçar aquilo que estás a aprender, estás a trabalhar na autoridade e ao ensinar ainda estás a aprender mais. Exatamente. E porquê? Porque depois vais acabar sempre por pesquisar mais um bocadinho, ou seja, deste aquilo naquela cadeira, mas tu vais pesquisar um bocadinho mais, vais descobrir novas teorias e o teu conhecimento fica muito mais pronto depois para o mercado. E estás a trabalhar na autoridade e estás a trabalhar potencialmente a tua empregabilidade. Por isso é que todos estes projetos são importantes, agora é preciso depois agarrar neles e efetivamente explorá-los quando temos que enviar um currículo, não é? Ok, perfeito. Agora, falámos aqui, entramos no processo de como nos preparar, a nossa notoriedade, como ganhar a credibilidade e também como ser visíveis para o mercado de trabalho. Quando isso tudo passar, e agora passo aqui para a última pergunta, como é que nos preparamos de uma forma eficiente no fim da entrevista, para dizermos que, resumidamente, que foi uma entrevista bem sucedida? Como é que nos preparamos então para essa entrevista? Precisamente há 4 pontos que devemos preparar uma entrevista. Primeiro, temos que trabalhar o autoconhecimento, claro. Eu tenho que ter plena noção de quem sou eu, do que é que eu tenho a oferecer à empresa, mas também tenho que ter noção das coisas em que não sou tão bom, porque é para evitar dar demasiado foco a isso. Tenho que perceber isso tudo, ou seja, tenho que ter plena noção em que pontos é que eu sou realmente bom, quais são as minhas dificuldades que eu devo evitar, e se possível, claro, que essas dificuldades não sejam importantes para o cargo, porque se forem importantes, depois ficamos aqui, muito dificilmente conseguiremos esse lugar se, claramente, por exemplo, se a empresa pede para aquele cargo ser fluência em inglês. Eu menti no currículo, mas agora chega à entrevista, muito dificilmente vou conseguir passar, porque basta fazerem 2 ou 3 perguntas em inglês e já fui. Por isso é que é importante não mentir lá atrás. Depois, segundo ponto, conhecer a empresa. E conhecer a empresa não é ir apenas ao site da empresa, ler a missão, os valores e essas coisas todas e decorar isso, não. Ler notícias da empresa, saber a realidade da empresa, o que é que se passa na empresa, depois perceber como é que é a cultura da empresa, como é que é a comunicação da empresa, como é que é trabalhar na empresa. E como é que fazemos isso? Lembram-se que eu disse lá atrás no LinkedIn, no relacionamento? É isso. É trabalhar a rede de contactos para quando eu precisar me candidatar à Sonai. Espera aí, Sonai naquele departamento específico. Deixa eu ver aqui no LinkedIn se eu tenho alguém com quem já conversei, que trabalha naquele departamento ou que já trabalhou. E vou-lhes pedir informações. Como é que é a empresa, como é que é o dia-a-dia, como é que é a chefia, como é que é o estilo de comunicação, perceber isso tudo. Porque eu chego à entrevista e já me adapto àquela realidade. Vamos imaginar, uma empresa demasiado formal. E eu vou lá com uma comunicação muito informal. Mesmo que eu tenha um perfil e as competências que eles procuram, a empresa vai se sentir incomodada com a minha comunicação demasiado informal, porque eles não trabalham assim, a cultura não é assim, então não vou fazer fit com a cultura da empresa. Por isso, conhecer a empresa. Terceiro ponto, proposta de valor. Lá está, lembram-se aqueles 3 motivos que eu disse que a empresa contrata? Eu tenho que ter plena noção se vou resolver um problema, se vou ajudar a evitar um potencial problema ou se vou ajudar a gerar riqueza para a empresa. E chega à entrevista, tem que demonstrar isso. Porque a empresa tem que perceber isso. Se a empresa não perceber isso, não vou ser contratado. Eu até posso ser a melhor pessoa, o melhor candidato, com o perfil perfeitinho, com as melhores competências. Agora, se eu não demonstrar à empresa o que é que ela vai ganhar em me contratar, ela vai escolher outro. E por fim, preparar perguntas. Lembrem-se, a entrevista é um processo bidirecional. A empresa quer conhecer o candidato, mas o candidato também precisa conhecer a empresa. Porque senão, como é que tu vais tomar a decisão de escolher a empresa A ou a empresa B? Se tu não fazes perguntas, se não esclareces as dúvidas. Já recebi relatos de pessoas que iam começar no dia a seguir e não sabiam quanto é que iam ganhar, qual era a duração do contrato, qual era o horário, não sabiam nada. Porque foram à entrevista e não perguntaram isso. Isso não pode acontecer. Tens que esclarecer todas as tuas dúvidas na entrevista. A entrevista serve para isso mesmo. Para esclarecer tudo. Que é para depois, tu quando tomas a decisão de pensares assim, ok, realmente, é uma decisão tomada com discernimento porque faz sentido, porque olha,
gostei da cultura, gostei da forma como eles avaliam o desempenho dos colaboradores, gosto do horário, gosto do salário, gosto da potencial progressão que possa existir, porque já conheço tudo. Se sais de uma entrevista com dúvidas, é porque falhaste em alguma coisa. E depois vais andar a ligar à empresa para perguntar as coisas. Aproveita a entrevista. Exatamente são estes 4 pontos. Exatamente, eu identifico-me com os 2 últimos, porque no terceiro tu falaste de ir para dar à empresa o que tens mais valias. E eu não fui com isso preparado. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas eu vou dizer um exemplo que me aconteceu a mim, ainda há uma semana e meia, 2 semanas atrás. Então está fresquinho. Está fresquinho ainda. Eu fui lá e era para um cargo, por acaso, era para um cargo bastante importante e que eu gostava de ficar. Mas não preparei esse ponto de entregar valor. E o outro ponto também falaste, que era perguntar. Ou seja, eu cheguei lá e começou a perguntar coisas sobre mim, qual é as tuas maiores qualidades, o que é que pretendes fazer para o futuro, e eu não preparei isso. E eu fiquei assim um bocadinho receptivo daquilo que ia dizer, ou que estava a pensar, mesmo anteriormente de dizer. Fiquei assim um bocadinho a pensar, será que a próxima coisa que eu disser vai gerar conflitos, ou será que vai ser mesmo a verdade o que eu vou dizer? E depois tu ficas a pensar, será que eles estão a entender que eu estou neste dilema e que estou a patinar aqui e estou com esta dúvida? Aquilo acontece tão rápido. Será que eles estão a perceber? Espera aí. E depois é aquela pergunta, porquê é que devemos contratar a ti? E tu não sabes justificar. Exatamente. Por acaso não perguntaram-me isso, mas às vezes perguntam de forma, não perguntam de forma tão direta, mas essencialmente é essa pergunta. Exatamente, e perguntaram de forma indireta de quais são as tuas qualidades, porquê? Para verem se dentro do seu perfil, da candidatura, me enquadrava. Eu não ia preparado. E uma coisa que eu não ia preparado, outra coisa que não fui preparado, e isso que tu perguntaste, e lá está, eu quero te perguntar também se isto é normal, porque eu fui a uma primeira fase de entrevistas. Aquilo foi a minha primeira fase de entrevistas, e é o que a senhora estava a dizer quando me estava a entrevistar, que depois, se ao eliminarmos alguns candidatos e escolhermos mais seletivamente alguns, iriam passar por uma segunda fase. E eu, com a minha ingenuidade, obviamente, com o meu não saber se aquilo era uma pergunta a fazer-se numa primeira entrevista de uma primeira fase, e eu não perguntei diretamente. Ela depois disse no fim os horários, mas eu não queria perguntar os horários, não queria perguntar o salário, se tinha progressão de carreira, porque isso parecia muito egocêntrico da minha parte. Eu pergunto a ti se isso também faz sentido numa primeira entrevista. Depende. Obviamente que se calhar nessa fase inicial do processo, se calhar para ti faz sentido perguntar outras coisas. Mas aqui depende. Se para ti o que tu valorizas realmente é o dinheiro, se calhar faz sentido esclareceres logo se aquele cargo, até para não perderes tempo. Imagina que tu estás a trabalhar e estás a pedir dias de férias para entrevistas. Aí convém saberes logo, só que as empresas têm sempre este receio de falar de dinheiro, é muito cultural, não é? Temos receio sempre de falar em mas interessa de todo, se eu estou a gastar dias de férias, saber se aquela oferta vai-me compensar ou não, senão não gasto mais dias de férias com isto. Há uma teoria que diz que quanto mais tarde no processo de recrutamento for abordada a questão salarial, melhor. Se a empresa dizem que sim, vale o que vale, pois. Mas já vi muitos clientes a dizer que não, chegam à primeira e esclarecem logo porque lá estão a gastar dias de férias. Alguns até estão a mentir aos patrões para poder estar naquela entrevista e não querem estar nessa situação e querem avaliar logo se faz sentido ou não financeiramente. Agora, é pensar o que é que tu valorizas numa oferta, numa empresa, e o que é que te faria escolher entre duas empresas. Salário é o primeiro ponto, então esclarece logo o salário. Tudo bem, vais obviamente ter muitas empresas que se calhar vão te excluir por causa disso, mas não interessa. Se é algo que tu valorizas, convém abordar logo isso. Agora, é perceber, queres saber como é que a empresa é culturalmente, como é que a empresa, o que é que para a empresa é uma pessoa de sucesso, por exemplo, para eles, o que é uma contratação de sucesso, aí podes perguntar um bocadinho para entender logo no início do processo quais são as características que eles valorizam, por exemplo, perguntando
qual foi a pessoa recentemente que eles contrataram que realmente os surpreendeu positivamente, para tu tentares perceber qual é o tipo de perfil que eles descrevem, e depois é perceberes um bocadinho a realidade da empresa, perceberes um bocadinho o que é que eles consideram pessoas, podes fazer a pergunta ao contrário, olha, recentemente qual foi a pior contratação que fizeram? Imagina que eles dizem que foi uma pessoa que queria cumprir o horário certinho, não queria fazer horas extra, não queria trabalhar ao fim de semana, quando nós pedíamos, tu pensas assim, ok, para mim isso é na boa. Agora, não, para mim é seguir o horário certinho, fim de semana nem pensar, então se calhar essa empresa não é para ti. Ou seja, tentar perceber aqui, primeiro, quando fazes aqui o trabalho de autoconhecimento, é perceber também que tipo de empresas é que tu queres, que tipo de cargos, que tipo de realidades em termos culturais da empresa. Não é só dizer, ok, quero trabalhar numa multinacional, na área financeira, preferência no departamento de mercados financeiros. Não. Ok, culturalmente, queres uma empresa que tenha aqui um equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, queres uma empresa que não está preocupada com isso, quer alguém que trabalhe duro, porque depois também tem um reconhecimento financeiro e até em termos de notoriedade desses pontos, é procurar um bocadinho isto. Queres uma empresa que deixe trabalhar em teletrabalho ou não? Queres uma empresa que dê ginásio? Não quer? É tentar entender culturalmente o que é que tu procuras numa empresa. E depois é orientar as perguntas, e claro, numa fase inicial, se calhar procurar perguntas mais genéricas para perceber se aquela empresa em termos gerais se encaixa naquilo que tu procuras, se a tua chefia se encaixa também em termos genéricos naquilo que tu procuras, e mais para a frente podes esclarecer a parte financeira, mas se tu dizes, não, o meu único critério é ganhar bem, então chegas à entrevista e falas logo isso. Bem, aqui está um mar de informação agora só em apenas poucos minutos de entrevista, e aposto que para as pessoas que estão a ouvir lá em casa estão também. Aposto que isto Muitas vai ser nunca pensaram nisso antes de uma Não, entrevista. exatamente, Ou porque melhor, antes de um processo sequer de candidatura. eu vou-te dizer aquilo que falámos até agora durante a entrevista. Posso dizer que eu tenho muita coisa a mudar, muita coisa a nível mental, a nível de forma como penso nas coisas, e também dentro daquilo que é o meu currículo, que eu mandava um currículo geral. Até posso dizer que eu até tenho no meu OneDrive um currículo a dizer se havia geral, e eu só tenho aquele currículo e mando para É todas as aquele para empresas. enviar mal vês a oferta para mandar logo fazer logo primeiro. Exatamente. E é isso que, dentro daquilo que eu aprendi, sem dúvida que isto foi um podcast barra vídeo no YouTube também, que isto vai para o YouTube, de coach barra mentoria. Isto foi um podcast de coach barra mentoria. E agradeço-te muito por teres aceito o convite, Daniel. Parece. Eu vim aqui com o objetivo de ajudar e espero que alguma coisa que se consiga espremer e que o pessoal coloca, acima de tudo, que coloque em prática, não é só aprender. Porque isso aprender apenas não serve nada. Não, vamos colocar em prática, porque senão de nada serve. Porque se não ajudaste as outras pessoas, posso-te garantir, ajudaste-me a mim, ok? Ajudaste-me a mim. Ao menos o objetivo já cumprido. Exatamente. E eu vou. Vai-se levantar algumas dúvidas, com certeza. Isto é bom ter também no YouTube, porque as pessoas que estão a ver no YouTube e também as pessoas que estão somente a ouvir no podcast, passem pelo YouTube se tiverem algumas dúvidas, deixem na caixinha de comentários, que vamos fazer o seguinte. Isto é uma coisa que eu estou a dar a conhecer ao Daniel antes de lhe dizer antes da entrevista. Que tudo aquilo que tiver, se está muitas dúvidas este entrevista barra podcast com o Daniel, vamos fazer outro, porque isto nem quero que seja a primeira vez, nem a última vez que traga aqui o Daniel. Portanto, parece-me perfeito. É uma excelente ideia para ti. Pronto, parece que sim. Todos os comentários que aparecerem no YouTube, e peço ao pessoal que, se tiver algum comentário, passe no meu canal, Gonçalo Ribeirinho, e vai um bocadinho mais para baixo e tem lá todas as entrevistas, e está a entrevista então com o Daniel, que qualquer coisa, metam todas as suas dúvidas nos comentários e eu trago novamente aqui. E também dou uma mini resposta assim simples para o pessoal não ficar na dúvida, e depois reunimos tudo e fazemos. Exatamente. Pronto, Daniel, espero que tenhas gostado de estar aqui comigo e nesta mini conversa. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Se queres dizer alguma coisa. Dizer que quem quiser saber um bocadinho mais sobre isso pode me encontrar no LinkedIn, Daniel de Almeida, ou então, lá está, no Instagram, Daniel_Mr. Jobs. Está sempre uma caixinha de perguntas abertas nos stories para qualquer dúvida, por isso.
Perfeito. Aproveitem. Pronto, E Daniel. mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer. Ora, eu é que tenho todo o prazer de ter aprendido aqui coisas que nunca tinha aprendido, sinceramente, e muitas coisas que eu tenho de dar, mas enfim, vou já pôr em prática esta semana, como eu estou a mandar currículo, já vou pôr em prática. Mas bem, Daniel, mais uma vez, obrigado e obrigado a todas as pessoas que ouviram e viram este vídeo. Espero-vos numa próxima entrevista, que tenho muitas surpresas também para aquilo que é o podcast School Finanças. Vêm variadíssimos conteúdos com variadíssimas entrevistas e com variadíssimas caras novas, portanto, é só acompanharem, sigam também nas redes sociais School Finanças para estarem a par de tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e espero vos ver numa próxima entrevista. Obrigado.